Boa noite, gente. Graça e paz a todos vocês. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Depois de uma introdução como essa aqui do Vinícius, fica até difícil pregar, né, irmão? Vou falar o quê? Mas é uma alegria muito grande poder assumir aqui o altar para compartilhar algumas coisas do que Deus tem feito naquele lugar. E o mais interessante é que Bom, deixa eu primeiro agradecer ele, né? Alguém que tem se tornado amigo do nosso coração, o pastor Vinícius, a pastora Érica, quando estiveram lá, foi um tempo muito precioso, né? Uma conexão divina, eu falo isso. Deus cria essas conexões divinas, né? E ele brinca que lá a gente recebe muita gente, mas nem todos criam conexões divinas como essa. E não é pelo tamanho da igreja, não é pela relevância da pessoa, é por aquilo que ela carrega de Deus, que quando você chega perto, você fala assim, tem um homem de Deus aqui. Né? Eu e a minha casa, eu e minha família, minha esposa, sentimos essa presença e estar aqui é uma alegria. Eu estive aqui, acho que o ano passado, na conferência de vocês, né? O dia que o Davi lá estava pregando. O Davi é um amigo também de longas datas, e eu vim para poder prestigiar e conhecer a igreja, e fiquei muito feliz daquilo que Deus está fazendo aqui, muito feliz daquilo que Deus está fazendo. Parabéns pelo trabalho, continuem, né, com esse coração queimando e ardendo por Jesus, né? Enquanto o louvor ministrava, você via Cristo em tudo que era ministrado aqui, tudo que era falado, tudo que era cantado, e o meu coração está muito feliz. Hoje eu estou também acompanhado do meu filho, da minha filha, Gustavo. Está passando um tempo aqui no Brasil, mora lá em Londres. Ele vai para um tempo nos Estados Unidos estudar em uma escola no CFNI, e a Isabela mora aqui e veio aqui, né? E eu já vou falar para ela aprender o caminho dali da casa dela para cá. Ficou vermelhinha não, filho, você sabe, papai I love you very much. Yeah, I love you too. E não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar todo mundo juntos. E uma das coisas que o pastor Vinícius estavam comentando aqui é da dificuldade que hoje a gente enfrenta pela apostasia que a Inglaterra passa hoje. E por incrível que pareça, enquanto nós estacionávamos o carro aqui, o Gustavo olhou para mim e falou assim, ele conversa comigo em inglês, em português, aquela coisa. E ele falou assim, pai, é tão fácil, parece, ser crente no Brasil? Aí eu olhei para ele e falei assim, o que você quer dizer? Ele falou assim, parece que aqui o povo abre uma igreja, a igreja cresce, né? É fácil de você alugar um prédio, é fácil de você encontrar um lugar. Por que ele está falando isso? Porque tem 22 anos que nós estamos lá, e nós nunca tivemos um templo próprio. Hoje nós nos reunimos no auditório de uma escola, onde o pastor Vinícius pregou. E a gente tem que montar e desmontar todo o culto. A gente tem que ir, monta a estrutura, faz o culto, desmonta a estrutura. E se você quebra alguma coisa, é culpa da igreja. Se soma alguma coisa, é culpa da igreja. É aquela coisa. E a gente orando e pedindo a Deus um local próprio. Todo lugar que a gente vai, por exemplo, um galpão como esse, você chega lá e fala assim, eu quero alugar. Quanto que custa? Ah, custa 200 mil por ano. O que é o seu business? É uma igreja. Infelizmente, a gente não pode alugar para vocês. Nós já escutamos essa resposta mais de 60 vezes. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E eu sei que Ele já preparou o nosso lugar, e nós vamos tomar posse disso em nome de Jesus. Então, fica aqui o nosso pedido para que você continue orando por nós, né? Ser pastor em um contexto imigrante não é fácil, é difícil, é cheio de desafios. A gente tem diversas denominações reunidas numa igreja só. Eu estava compartilhando aqui com o pastor Vinícius, a gente tem lá adventista, batista, presbiteriano, assembleiano, Deus é amor, congregação cristã do Brasil, e todo mundo na mesma igreja. E o pastor tem que saber administrar tudo isso. Então ore por mim, irmãos. Mas uma coisa eu quero te dizer,
A palavra do Senhor, na sua originalidade, tem sido pregada naquele altar. O ano passado, somente no ano de 2023, nós ganhamos 483 pessoas para Jesus naquele lugar. Pessoas estão sendo libertas de homossexualismo, de drogas, de vida de prostituição. Deus tem feito algo naquele lugar e eu creio que Ele vai continuar fazendo. Então nós contamos com a sua oração, contamos, com a sua intercessão, orando. E o dia que você for em Londres passear... Só dois. Gente, eu não ia falar isso não, mas eu vou ter que falar. Eu sou criado na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus. Tem algum assembleiano aqui? Não, raiz, né? Eu falo de raiz, né? De formação assembleiana, tem um monte. Vou falar igual o André Valadão, vocês não é crente, não? Deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu estava lendo a palavra do Senhor e estava lendo o segundo livro dos reis. E eu me deparei com uma história de um rei. E esse rei, governando sobre Israel, sitiado pelos seus inimigos, ele se lembra que o profeta Eliseu ainda estava vivo. E ele então tem a atitude de falar com o profeta Eliseu e contar para ele a situação que ele estava passando. E ele vai lá. E quando ele chega lá, ele explica para o profeta o que está acontecendo. Eliseu na cama, a Bíblia fala, no leito da doença que o mataria. Eliseu fala assim, você está vendo aquele arco e aquelas flechas? São o arco, são as flechas da sua vitória. Você vai abrir a janela que dá para o leste, você vai lançar as flechas da sua vitória. E aí Eliseu fala para ele, pega as flechas e o arco. O rei pega as flechas e o arco. E Eliseu libera uma palavra, fala assim, bata as flechas no chão e lance as flechas da vitória. A Bíblia diz que esse rei bateu 3 vezes, lançou 3 flechas e parou. Se você ler o texto, vai falar assim, e Eliseu e o profeta ficou indignado. E olhou para o rei e falou assim, você só lançou 3 flechas. Se você tivesse lançado 5 ou 6 flechas, Deus te daria 5 ou 6 vitórias na mão dos seus inimigos. E então entregaria os seus inimigos em suas mãos. Como você só lançou 3, Deus vai te dar 3 vitórias. E então te entregará na mão dos seus inimigos. E enquanto eu li esse texto, o Espírito Santo falou assim, com o mesmo entusiasmo que você recebe uma palavra liberada pela boca do profeta, é o entusiasmo que Deus tem em abrir as janelas do céu e abençoar a sua vida. Uma palavra que sai desse altar pode mudar a sua história, pode mudar a sua família, pode mudar as suas finanças, pode mudar tudo o que você entende. Ah, pastor, você não conhece a minha circunstância, você não sabe qual é a minha situação. A sua circunstância não muda a palavra de Deus, mas uma palavra de Deus pode mudar toda a sua circunstância. Então, o dia que você for passear em Londres, melhorou, mas tem muita gente que não quer, não. Tem muita gente que não quer, não. O dia que você for lá, gente, vai lá visitar a Aliança Church. Vai ser uma alegria receber vocês lá, como seus pastores fizeram. Amém? Hã? You'll be there. Ok, you're always welcome. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Meu coração estava queimando por essa palavra. E eu confesso para vocês que eu procurei algo que seria mais conveniente para mim pregar. Eu procurei e falei assim, Deus, eu vou aqui em algo que eu já estou mais acostumado. Mas no final, eu levei tanta burdoada aqui, durante o louvor, a palavra da pastora Érica, essa introdução do pastor Vinícius, que eu falei assim, Deus, tá bom, eu vou obedecer aquilo que o Senhor está me mandando. Atos capítulo 1, verso 8. O texto diz o seguinte, todo mundo conhece, eu tenho certeza que você conhece, mas o texto diz o seguinte, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um dia eu estava em uma conferência e um pastor amigo, que também é um dos meus mentores, pastor Carlito Paz, ele liberou uma palavra que mexeu muito comigo. Carlito diz o seguinte, o avivamento não é quando o fogo desce. Avivamento é quando o fogo se espalha.
Então, quando você está aqui, como o pastor Vinícius disse, você está recebendo, você está sendo cheio, para você levar e compartilhar com alguém. Goiânia nunca mais será a mesma. O prédio que você mora nunca mais será o mesmo. A empresa que você trabalha nunca mais será a mesma. A sua vizinhança nunca mais será a mesma. O dia que você entender que Deus derramou poder sobre você, não para você guardar para você mesmo e vir aqui para a igreja levantar a mão, mas para você compartilhar com aqueles que estão precisando dessa palavra. João capítulo 1, do verso 14 até o verso 18. Se o pessoal puder colocar aqui. E eu quero falar para você algo que Deus colocou no meu coração. João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 14 ao verso 18. O texto diz, se o pessoal consegue? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem após mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Interessante que esse texto tem algumas coisas que me chamam a atenção, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Essa igreja, ela não tem muito tempo de existência, 3 anos? 3 anos. E Deus já tem feito coisas grandiosas. Só que esse templo vai ficar pequeno, ele não vai caber. Você vai multiplicar culto e não vai ser o suficiente. Você vai tentar de todas as formas e não vai ser possível conter a quantidade de pessoas que virão para essa casa. Se você entender algo, eu fiquei extasiado com aquilo que Deus estava fazendo aqui durante o louvor. Eu falei assim, gente, que presença é essa? Que graça é essa? Que ambiente é esse? O Gustavo virou para mim e falou assim, pai, o ambiente é diferente. E eu falei, é diferente, por quê? Porque existe uma adoração genuína e há um derramar da graça de Deus sobre vocês. Agora, tudo isso pode ser possível se você compartilhar isso lá fora. Então o que eu quero falar para você hoje é, a Emaús precisa ter um entendimento que Jesus deve ser a sua mensagem por onde você estiver. Olha para alguém e fala assim, Jesus é a sua mensagem. Jesus é a sua mensagem. Você já reparou o tanto que as coisas mudam na vida? Por exemplo, eu tenho aqui a Isabela e eu fico brincando com a Isabela, falo assim, minha filha, quando você, há pouco tempo atrás você vinha correndo e gritando e falando papai, hoje ela já não quer nem, né, eu vou abraçar, fica desse jeito assim. Você já viu como as coisas mudam? Você já notou como a cultura tem mudado, como as cidades estão mudando, como as coisas mudam? Gente, hoje parece que o mundo está indo em uma forma e parece que é até chato algumas mudanças. Tem coisa que é até difícil da gente, sabe, entender. E, por exemplo, filhos, quando os filhos vão crescendo, eu não sei se a maioria de vocês tem, mas o filho, né, quando ele vai crescendo, está aqui um casal com uma menininha, e vai crescendo, e quando ela vai crescendo, ela começa a fazer algumas coisas, já jogou uns brinquedos no chão, e aí a tendência da mãe é, não joga, não faz, a tendência nossa é repreender. Mas um dia eu estava pensando, que embora os nossos filhos estejam mudando, embora as coisas estejam mudando, o nosso papel, o nosso principal trabalho é garantir com que os valores centrais permaneçam os mesmos. O mundo pode mudar, mas o evangelho não muda. O culto de quarta-feira lá em Londres, eu chamo, entre os nossos pastores, eu falo que é o culto da curva de rio. Por quê, pastor? São casais de homossexuais que vêm para o culto, prostitutas, traficantes, pessoas viciadas,
é o culto mais cheio da igreja. 350 pessoas, toda quarta-feira. E é o culto que mais tem conversão. E um dia eu peguei o microfone, cheguei na igreja e falei assim, gente, eu estou em crise. E eles falaram, por quê, pastor? Eu falei, porque tem 1 ano e meio que Deus só me dá palavra de confronto para pregar para vocês. Aí alguém gritou lá no fundo, é por isso que nós vem para a igreja, pastor. Aí eu falei assim, agora eu estou mais conflito ainda. Aí a pessoa gritou, por quê? Eu falei, porque tem 1 ano e meio que eu estou pregando confronto e você não muda. Sabe o que eu mais falo na igreja? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. O mundo muda, a sociedade muda, os nossos filhos mudam, mas Deus permanece o mesmo. E os seus princípios e os seus fundamentos precisam ser mantidos por nós. A gente precisa entender que os princípios de Deus não vão mudar. Os fundamentos dele não vão mudar. Por exemplo, lá na nossa igreja nós temos culto dia quarta e temos culto dia de domingo. E eu falo para os meus filhos, falo assim, a gente vai para a igreja, independente se está passando jogo da Champions League. Quantas vezes o Gustavo ficou chateado? Hoje é jogo do Chelsea. Quer saber? É dia de ir para a igreja, rapaz. Hoje eu quero jogar Call of Duty. Você joga depois. Porque eu preciso mostrar para ele que os princípios não mudam. Eu não posso aceitar. Talvez a única coisa que eu fosse maleável era quando eles estavam estudando, o Gustavo estava estudando. Pai, essa semana é semana de DCSI, é semana de prova. Então aí a gente entendia um pouco mais. Mas a gente precisa entender que, por exemplo, uma das coisas que lá em casa não muda é que ele chega, os meninos entram em casa, a avó está lá e fala assim: o que você fala para sua avó? Benção, avó. Benção, pai. Eu chego diante dessa aqui, quando ela não fala nada, eu mesmo falo assim: benção, minha filha. Benção, pai. Para saber, pai, mas pastor, isso hoje não faz diferença nenhuma. Eu não quero que mude. É um princípio que eu tenho lá em casa. É uma coisa simples, mas eu não quero que mude. Eu não quero que mude. Agora, eu preciso entender que existem valores que são imutáveis, e eu não aceito uma mudança. Eu não só tenho que entender que esses valores precisam ser formados, mas que eles também precisam ser protegidos. Eu tenho convicção de que o pastor e os pastores de vocês pregam valores, formam valores em vocês, mas ao mesmo tempo esses valores precisam ser protegidos. Eles precisam ser guardados. Agora, eu não sei se você percebeu, e o mundo está em mudanças, ou seja, novas opiniões, novas verdades, novas ideias, novas descobertas. Todo dia tem algo diferente. Tem coisa que é boa, mas tem coisa que é contrária à atemporal e perfeita palavra de Deus. E como cristãos, nós temos que estar cientes dos tempos em que nós estamos vivendo, e que nós precisamos estar permanecidos e fundamentados na verdade que Deus deixou para mim e para você. Agora, Satanás vai sempre tentar alavancar a cultura desse tempo, desse fim, para desviar você da verdade de Deus, para desviar o seu foco daquilo. Ou seja, em outras palavras, o que o inimigo vai tentar fazer com você é tentar fazer com que você se curve a qualquer coisa que não seja Deus. E Timothy Keller, ele fala uma frase muito interessante, que tudo aquilo que no seu coração traz felicidade, que não é Deus, se torna um altar. E eu preciso estar atento a isso, eu preciso estar pensando nisso. Então a única forma de nós permanecermos firmes nesse fundamento é não deixar que os valores mudem, mantermos firmes nos valores imutáveis no íntimo do nosso ser. E os nossos valores não são palavras que a gente coloca no telão, que a gente coloca num banner, né? Que a gente se apoia. Não, os nossos valores é aquilo que determina o que vocês são, é o seu DNA, é aquilo que define a igreja de Emaús. Isso são seus valores. Se você espreme uma laranja, o que sai da laranja?
Suco de laranja, não vai sair outra coisa. Por quê? Só vai sair da laranja aquilo que está cheio. Então, se você é espremido, se a vida, se a cultura, se o ambiente do mundo está te espremendo, o que vai sair de você? Eu tenho certeza que daqui vai sair azeite, porque dentro de você habita o Espírito Santo. Então, aquilo que nos, sabe, uma das coisas que vai sair é aquilo que nós valorizamos. Quando nós somos pressionados pela vida, aquilo que nos pressiona vai fazer com que saia de nós aquilo que nós valorizamos. E o que você mais valoriza? O que você mais valoriza facilmente é mais encontrado em você. E eu te faço algumas perguntas. O que você tem mais falado? Porque aquilo que você fala mais determina o que você valoriza. Tem gente que quando você está perto dele, você só vê ele falar de Jesus. Você só vê ele falar de fazer discípulos. Se você só vê falar do que Deus tem feito na vida dele. Tem gente que você chega perto dele, você só vê ele falar do Goiás. Eu não ia entrar nesse assunto. Fecha a garrafa. Aquilo que você mais fala determina aquilo que você mais valoriza. O que tem saído da sua boca? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: do que você tem mais falado? Da bondade de Deus ou murmurado daquilo que não tem dado certo na sua vida? Porque gente, aquilo que você mais fala determina aquilo que você mais valoriza. Por exemplo, aquilo que você passa a maior parte do seu tempo. Em que você tem gastado o seu tempo? Netflix? Fofocando aí com alguém, alguma coisa? Em que você gasta a maior parte do seu dinheiro? Se Jesus sentasse com você hoje e fosse olhar o extrato bancário da sua conta, isso vai revelar os seus valores, isso vai revelar o que você investe, o que você valoriza. Agora, eu preciso entender que acima de tudo isso que eu acabei de falar, o seu maior valor deve ser Jesus. Jesus deve ser o centro daquilo que você fala. Jesus deve ser o centro daquilo que você gasta o seu tempo. Jesus deve ser o centro daquilo que você investe o seu dinheiro. Se Jesus é o maior da sua vida, o maior valor da sua vida, Ele será o centro de tudo que você faz. Então, existe um pilar. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: portanto vocês já não são nem estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Pedra angular determina a direção, determina alinhamento. Tem muita gente que quer que se Jesus se alinhe a Ele. Não é assim, é nós que nos alinhamos a Jesus. Muita gente que quer moldar Jesus ao seu mundo, e isso não é o que Ele quer. Na realidade, eu posso até nunca mais voltar a essa igreja, mas talvez hoje Ele me mandou aqui para falar para você: Jesus não tem que se curvar à sua vontade, é você que tem que se curvar à vontade dEle. Ele é a pedra angular, é nele que nós construímos, é nele, Ele é o nosso fundamento. Então tudo que está nele, tudo que nós somos, tem que recair nele, tem que falar, trazer e apontar para Ele. Se Jesus é a nossa mensagem, nós temos que colocar tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos nele. Coloca a mão no ombro de alguém e fala assim: Jesus tem que ser o centro da sua vida. Agora, João disse algo muito interessante. Ele veio cheio de graça e verdade. Então, se os valores são críticos e o nosso grande valor é Jesus e a sua mensagem, o que isso significa na prática? O próprio apóstolo João, lá no capítulo do versículo 17, ele fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ele disse que ele estava cheio de graça e verdade. Isso é muito bom.
Isso é muito bom que eu e você saibamos, porque se Jesus, ele poderia ter decidido vir como um justo juiz, pronto para nos executar, pronto para nos acusar, apontar, porque ele é o único que não pecou. Isso seria ruim, porque se nós fôssemos honestos conosco mesmo, nós sabemos que nós somos culpados, no fundo nós sabemos, somos pecadores, mas ele veio com graça, um favor imerecido. E aí o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele fala assim: porque pela graça vocês são salvos pela fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Então, não existe evangelho pela metade. Tem gente que pode falar assim: não, se eu for legal eu vou ser salvo, se eu fizer tudo certinho eu vou ser salvo. Não, você pode tentar ser bom tanto que for o suficiente, você nunca vai ser bom o suficiente para ser salvo. Você só pode ser salvo por causa do sangue derramado na cruz e a graça que te alcançou. É por isso que nós somos salvos. Agora tem gente que confunde a graça, acha que a graça é liberdade para pecar. E graça não é uma licença para pecar. Eu falo que graça não é a liberdade, não é uma licença para eu bater o carro. Graça é a liberdade que eu tenho para dirigir livre. Você entende a diferença? Um dia eu virei lá na igreja e falei assim: tem gente que fala que é livre e fala assim: eu posso fazer o que eu quiser. Você não é livre, você é escravo. Porque liberdade é você falar assim: eu sei que eu posso fazer isso, mas isso fere o coração de Jesus, então eu não faço. Isso é liberdade. Está todo mundo fazendo, eu não faço. Isso é liberdade. Então a graça não é uma licença para bater, é uma licença para me dirigir. Não é um passe para eu pecar, é um passe para me viver livre do pecado. E graça não é também apenas só perdão, ele nos empodera, ela nos empodera. Então, primeiro o fundamento aqui é graça, o segundo é verdade. João disse, capítulo 17, versículo 17: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus é o equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Dá para você falar isso para alguém? Fala assim: ó, Jesus é o equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Gente, como Jesus era totalmente perfeito e ele é o nosso padrão, mas ao mesmo tempo Jesus estava saindo com os gangsters, com as prostitutas, com os pecadores, com todo tipo de gente. Só que Jesus nunca compromete o seu padrão com esses indivíduos. Essas pessoas se sentiam amadas por ele, tanto que eles convidavam Jesus para jantar nas suas casas. Se Jesus é a nossa mensagem, nós precisamos viver na balança e do equilíbrio entre graça e verdade. A gente precisa entender isso. E a definição de verdade, você precisa entender que verdade, talvez você pode encontrar a verdade em várias partes das Escrituras, né, mas algumas são tão bem definidas, né? Jesus é Deus, a graça, a salvação vem pela fé, tem céu e inferno. Só que, gente, não é um maior do que o outro, tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque verdade sem graça, ela é maldosa, mas a graça sem verdade, ela não tem sentido. A graça sem verdade nos torna corruptos, mas a verdade sem a graça nos torna condenados. A graça sem a verdade nos torna mundanos, mas a verdade sem a graça nos torna juízes dos outros. Quando nós falamos que Jesus é a nossa mensagem, o que nós estamos querendo dizer para essa cidade, para Goiânia, para os seus vizinhos, para os seus amigos, é que eu sou e entendo o equilíbrio entre graça e verdade. E Jesus é o centro de tudo isso. E um dos maiores exemplos disso que eu estou falando está em João capítulo 8, do verso 1 ao 11. Eu vou ler aqui e depois vou te dar alguns pontos rapidamente para a gente concluir. Evangelho de João capítulo 8, do verso 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, os acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus é a nossa mensagem. Se Jesus é a nossa mensagem, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós respondemos com graça e não reagimos religiosamente. A nossa resposta é pela graça, não religiosa. Você precisa deixar a sua conversa sempre temperada com sal, cheia de graça. Você precisa saber como responder a todos. Colossenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo fala assim: olha, o vosso falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A graça, ela nem sempre muda o que dizemos, mas ela muda a forma como nós dizemos. Então, às vezes nós ficamos presos à religião, às vezes a gente pode até estar certo, mas nem sempre estar certo é ser útil. Você precisa entender que nós precisamos temperar a nossa fala, temperar as nossas atitudes com graça e verdade. Precisamos agir graciosamente e não reagir religiosamente. A segunda coisa que eu aprendo nisso aqui é que eu primeiro protejo para depois corrigir. É isso que Jesus me ensina. Porque, olha, tudo bem se essa igreja for condenada por proteger os pecadores, por abraçar os pecadores. Deixa eu falar, você precisa pertencer antes de acreditar ou de se comportar. Lá na igreja, as pessoas chegam e eu falo para toda a igreja, para toda a equipe de voluntários, de recepção, de pastores: abrace, ame. Porque teve um tempo em que começou a chegar alguns travestis na igreja. E o povo começou a perguntar para mim: e aí, pastor, como que a gente vai fazer com esse povo? Eu falei assim: deixa o povo aí, façam com que eles se sintam amados. Sabe o que aconteceu o ano passado, pastor? Um desses travestis, que é o que foi primeiro para a igreja e começou a levar todos os outros, me mandou uma mensagem um dia falando: pastor, eu preciso conversar com você antes do culto. O senhor vai estar no culto da quarta? Eu falei: vou. Então eu preciso conversar com o senhor pode me atender? Eu falei: posso. Já tinha 6 meses que essa pessoa ia na igreja. E aí, quando eu sentei com ela, a primeira coisa que eu falei assim: eu quero te pedir perdão. Aí ele assustou e falou: por quê? Eu falei: porque tem 6 meses que eu cumprimento você na saída da porta, mas eu nunca perguntei seu nome. E aí ele olhou para mim e falou assim: meu nome é Dara, mas o nome que Jesus me deu é David. Aí eu olhei, fiquei olhando, e ele olhou para mim e falou assim: mas o senhor pode me chamar do nome que Jesus me deu. Eu falei assim: amém, então eu vou te chamar de David. E aí eu falei assim: o que você queria conversar comigo? Ele abaixou a cabeça, começou a chorar e falou assim: pastor, quando eu tinha 9 meses, meu pai foi embora de casa. Quando eu tinha 7 anos, eu fui abusado por um tio. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Eu gostava de moda, mas a minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Quando eu completei 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi sair de casa e me tornar quem eu me tornei. E eu deixei ele falar. E ele falou assim: pastor, tem 6 meses que eu estou vindo na igreja. Tem 6 meses que o Senhor prega confronto, que o Senhor fala sobre pecado, e isso bate no meu coração. Mas tem 6 meses que eu sou abraçada nesse lugar, que as pessoas não me julgam, que as pessoas olham para mim com amor. E eu olhei, e eu sem falar uma palavra, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu estou indo embora amanhã. Eu falei: por quê?
Ele falou assim: porque eu estou abandonando essa vida a partir de agora. Jesus vai restaurar a minha identidade e eu vou voltar a cantar na igreja como eu cantava quando era criança. Por causa de uma atitude de amor. E às vezes a gente não protege, a gente julga. A gente não quer, não, eu não quero que esse tipo de pessoa frequente a minha igreja. Eu não quero que esse tipo de pessoa entre na minha igreja. Que aquelas portas estejam abertas para quem entrar aqui. Que vocês amem a todos aqueles que entrarem aqui. Porque vocês vão ver, a Bíblia diz que não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito. Essa adoração que sai desse altar vai libertar pessoas desse lugar. Vai libertar da homossexualidade, vai libertar da prostituição, vai libertar de uma vida promíscua. Por quê, pastor? Porque vocês vão amar o pecador e não julgar o pecador. Jesus é a nossa mensagem. Mas essa igreja, deixa eu te falar, essa igreja é a igreja que vai amar as pessoas. Pastor, tem vários exemplos que não deram certo por aí. Pode não ter dado certo porque não permaneceram no fundamento. O pastor Larry Titus, que é um pastor americano, foi pregar na nossa igreja e ele falou assim: eu estou muito impactado com o filme que foi lançado. E eu fiquei olhando assim, e aí ele falou o nome do filme, chama Jesus Revolution. Aí fui assistir o filme. O filme é a história de hippies dos anos 70. E os caras foram para a igreja, e sabe o que a igreja fez? Esse povo não pertence a esse lugar. Aí os caras viraram para o pastor e falaram assim: se o senhor botar esse povo para cantar, o senhor vai perder os dizimistas da igreja. E aí o pastor deixou os hippies cantando na igreja. Sabe o que os dizimistas fizeram? Levantaram e foi embora. O pastor foi para casa chorar, falando assim: Deus, como que vai ser a nossa igreja a partir de hoje? Sabe o que se tornou a Calvary Church? Hoje tem mais de 1000 igrejas espalhadas pelos Estados Unidos. E o Jesus Revolution se tornou o maior reavivamento de jovens, de juventude que os Estados Unidos já experimentou na história. Sabe por quê? Porque amou aqueles que todos rejeitavam. E essa era a mensagem que Jesus passava. Talvez na sua célula vai chegar alguém. Talvez lá na sua reunião que você faz vai chegar alguém. E eu não sei por que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, irmãos. Eu vou falar, isso aqui é uma palavra que eu prego na minha igreja. Se você não quiser me chamar nunca mais, você não me chama nunca mais para pregar aqui. Mas eu vou falar o que o Espírito Santo está mandando falar. Vai chegar alguém na sua célula. Alguém que trabalha com você. Alguém que faz parte do seu convívio. E que você vai olhar para essa pessoa com um olhar de amor. Essa pessoa vai se sentir tão amada e tão constrangida que ela vai olhar para você e falar assim: eu quero esse Jesus que você serve, porque o seu amor me constrange. O seu amor me constrange. Então a gente tem que agir, a gente tem que proteger, antes de corrigir, antes de julgar. Quando a pessoa se sente parte, quando ela se sente pertencente, a gente constrói um relacionamento. Você constrói ali um relacionamento. Era isso que Jesus fazia. Aí você precisa entender que a graça, ela vai abrir espaço para uma verdade sobrenatural. Quando esse rapaz falou para mim que ia abandonar a vida, aí ele olhou e falou assim para mim: pastor, eu só tenho medo, de que eu vou viver no Brasil? Eu olhei para ele e falei assim: você tem entendimento que a vida que você está vivendo hoje, ela vai contra a palavra de Deus? Ele falou assim: tem entendimento. Eu virei para ele e falei assim: fica firme, confia em Deus. Salmo 37:5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Abandonou a vida, está morando em Santa Catarina, está dando certo. Eu mando mensagem toda semana: e aí, filho, estou orando por você. Chamo pelo nome, David. E aí, filho, estou orando por você, vai dar certo. Pastor, Deus está fazendo coisas que eu não acredito que Deus está fazendo. E é isso que Deus vai fazer aqui na Emaús também. Vocês vão viver os maiores milagres que vocês já viveram na história. Ame, ame, abra o coração, abram as portas. Não, se é para aplaudir Jesus, aplauda com força. Às vezes a gente se sente tão santo que a gente acha que as pessoas não têm o direito de estar perto da gente. Nós nos sentimos às vezes tão santos que a gente acha que aquele tipo de pessoa não deve fazer parte daquilo. Gente, Jesus andava com seus discípulos, mas ele se assentava com esse tipo de gente. Eu estou olhando aqui, 500 pessoas tem aqui? 400 pessoas. Deus vai derramar sobre vocês um amor tão grande no coração de vocês, que amanhã vocês serão 4.000,
daqui a um tempo vocês serão 40 mil. Ah, pastor, por que coisa tão grande assim? Deixa eu te falar, nós pertencemos a um reino grandioso, a um reino inabalável. O nosso Deus é grande, então a gente sonha coisa grande. O tamanho da sua visão vai ser o tamanho da sua provisão. Se prepare, porque quando vocês abrirem o coração de vocês para amar e levar a mensagem que é Jesus, nenhum lugar nessa cidade será suficiente para comportar o que Deus vai fazer através de vocês. E para concluir, a gente proclama escancaradamente a verdade de Deus. Escancaradamente. Eu vou usar essa palavra aqui porque a pastora usou extravagante. Eu vou usar escancarado. Porque tem um monte de crente nos dias de hoje que ele não se revela. Lá no seu trabalho o pessoal sabe que você é de Jesus? Lá na sua faculdade, lá na sua escola? Ou você é daquele tipo que tem 4 anos que o cara está trabalhando com você, e aí ele escutou que você estava escutando uma música de crente. Isso é música de crente? É um louvor que está tocando aí. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós temos medo daquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito. E eu sempre digo lá na igreja, se eu estou preocupado com aquilo que as pessoas estão pensando a meu respeito, significa que eu não estou preocupado com aquilo que Deus pensa a meu respeito. E é muito mais importante eu estar ciente daquilo que Deus pensa do que com aquilo que as pessoas pensam. Então, uma coisa que eu preciso entender, que se Jesus é a nossa mensagem, nós proclamamos escancaradamente essa palavra. Isso é verdade. Gente, a verdade de Deus, ela é perfeita, ela é boa. Deus não dificulta as coisas. Quando nós negamos a verdade, mesmo que em nome do amor, nós estamos falando que nós amamos mais as pessoas do que a Deus. Só que nós devemos amar Jesus primeiro. Então, significa que se a sua verdade está enraizada em amor, Deus é por nós e não contra nós. Essa verdade é uma bênção e não um fardo. Essa verdade é para curar e não para machucar. Então nós precisamos proteger essa verdade que é a palavra de Deus e não permitir que essa verdade se baseie em sentimentos, se baseie em amigos, se baseie em fantasia. Eu preciso acreditar que a palavra de Deus é a verdade absoluta, e verdade absoluta é que todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo, precisam saber que Jesus é Senhor da sua vida, da nossa vida, dessa igreja, e essa verdade tem que ser escancarada para todos saberem. Gente, a cultura pode mudar, mas a verdade não muda. A Bíblia diz que passarão todas as coisas, mas a minha palavra não há de passar. E eu vou concluir dizendo algo que eu quero que você guarde no seu coração. É nossa responsabilidade defender a verdade de Deus. Você pode ser uma igreja que usa iluminação, pode ser uma igreja de parede preta, que usa fumaça, que usa calça apertada, que não sei o quê, usa calça na canela. Deixa eu ver se o Vinícius está. Não, o irmão ali está com a calça na canela. Pastor de jovens. Calça na canela, varão? Não tem problema nenhum. Se a verdade do Senhor for proclamada através da sua voz, meu irmão, isso não interessa. Isso não interessa. A sua mensagem tem que ser sempre Jesus. E na sua boca tem que sempre se sair graça balanceada, equilibrada com verdade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gente, Deus te ama tanto, que a graça dele te aceita como você é, mas a verdade dele não te permite permanecer do mesmo jeito. Você entendeu? A graça te recebe, te aceita como você é, mas a verdade não te permite viver do mesmo jeito. A verdade, ela não te humilha, ela te protege. A verdade, ela não te machuca, ela te cura. Se Jesus é a nossa mensagem, significa que nós devemos dar livremente a graça de Deus
e de maneira segura defender essa verdade, que é a verdade que nos liberta. João 8,32 ficou famoso porque o nosso antigo presidente falava muito, mas isso tem que estar no nosso coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um coração avivado, um coração que carrega Jesus como verdade, para você, pastor de jovens, para toda a juventude dessa igreja, para todos os irmãos dessa igreja. Um coração avivado e um coração que carrega Jesus como uma mensagem, ele sempre vai anunciar a graça salvadora de Deus e a verdade libertadora de nosso Cristo Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.